Fala, rapaziada, Pedrão Fute aqui, e agora para falar sobre o Atlético de Madrid, que na terceira rodada do Campeonato Espanhol empatou com o Espanyol, exatamente, clube da Catalunha que estava na segunda divisão e agora retornou para a La Liga e conseguiu um empate contra o Atlético de Madrid com os colchoneiros jogando em casa. Eu tenho várias críticas para fazer ao Simeone e trazer também um pouco do que eu consegui entender das opções de estilo de jogo desse Atlético de Madrid, que amanhã participa do sorteio da nova Champions League. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta é chegar ainda este ano em 100 mil inscritos. E eu conto com o apoio de vocês. Falando sobre o apoio de vocês, um aviso muito rápido, que amanhã eu estarei aqui no canal fazendo uma live react do sorteio da Champions League. Então conto com a presença de todos vocês. Vamos ao que interessa? Atlético de Madrid empata dentro de casa com o Espanyol em 0-0. E aí, cara, eu acho que tem muita culpa do Simeone. Primeiro, por decisões erradas, mas também sobre não saber o que vai fazer. Eu queria começar falando sobre o Julián Álvares, que é o seguinte, a gente pode dizer que foi a segunda maior contratação do futebol espanhol nessa temporada, afinal de contas, fica atrás do Mbappé, é verdade, mas o Julián Álvares fez uma ótima temporada com o City no ano passado, e assim, veio porque quis, veio porque entende que o ambiente do Atlético de Madrid, cheio de argentinos, inclusive o treinador, seria um ambiente muito favorável, mas nessas primeiras 3 partidas, eu acho que assim, até o próprio Julián Álvares deve estar decepcionado. O Simeone não está conseguindo encaixar o Julián Álvares, porque existe o Griezmann, e eles jogam praticamente na mesma posição, né? Como um meia atacante mais ofensivo, um segundo atacante atrás do centroavante. E aí vem, no primeiro jogo, o Julián Álvares entra ali 10 minutos, nem dá para fazer uma verdadeira análise. Contra o Villarreal, na primeira rodada do Campeonato Espanhol, que o Atlético de Madrid empatou. Na segunda rodada, o Atlético enfrenta o Girona e vence por 3-0. Mas o que acontece? O Julián Álvares é colocado como centroavante. O Simeone tirou o Sorloth, atacante que veio do Villarreal, norueguês, que já tinha feito gol na primeira partida. Ele tira o Sorloth e coloca o Julián Álvares de centroavante, com o Griezmann fazendo o papel de segundo atacante. Não funcionou. O Julián Álvares não é muito bom jogando de costas, a gente viu isso na última Copa América, ele não se sente confortável. É um jogador de velocidade, de condução, que se entende melhor vindo de trás com a bola, criando a jogada e não recebendo ela pronta. O Julián Álvares não fez uma boa partida contra o Girona, apesar dos 3-0, uma apresentação espetacular do Griezmann. E aí vem hoje, e o caro Simeone coloca o Julián Álvares como segundo atacante, o Sorloth como centroavante e o Griezmann no banco. Assim, eu entendo que possa ser um teste e tudo mais, mas não faz nenhum sentido. Porque um teste em que o Griezmann é reserva não tem muito sentido, sabe? Porque o Griezmann não vai ser reserva. E o Julián Álvares, apesar de se sentir mais confortável naquela posição, ele vai precisar encaixar os dois de alguma forma. Então esse teste deveria ter o Griezmann. Aí tudo bem. O Atlético de Madrid faz um primeiro tempo de muito domínio sobre o Espanyol, que conseguiu dar algumas estocadas, algumas perturbadas na defesa do Atlético, mas o Atlético termina com 13 finalizações no primeiro tempo, joga para ganhar, e realmente teve gol anulado, enfim, não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. E na volta do segundo tempo, o Simeone coloca o Griezmann no lugar do Julián Álvares. O entendimento é que os dois só vão jogar juntos se o Julián Álvares for centroavante. Isso é um problema que ele vai ter que resolver durante a temporada, pois são dois jogadores muito bons que precisam jogar juntos. Ele vai ter que abrir mão de um sistema defensivo. E já trazendo sobre o sistema defensivo, também acho muito problemático. O ataque é uma questão de encaixe. Já na defesa, eu acho que o problema são realmente as peças. O trio de defesa que entrou em campo hoje foi Lenormand, até aí tudo bem, Witsel e Azpilicueta. Cara, um time que vai brigar por Champions League,
que quer tentar novamente ser campeão espanhol, não pode ter um trio de defesa desses. O Lenormand, tudo certo, um ótimo zagueiro, ótima contratação, mas assim, o Witsel e o Azpilicueta não faz o menor sentido. Eu consigo entender o pensamento do Simeone de ter uma saída de bola mais qualificada. É verdade, dentro dos jogadores que podem jogar como zagueiros, Azpilicueta e Witsel têm mais qualidade com a bola no pé. Só que essa necessidade de uma bola melhor trabalhada partindo da defesa não faz sentido em um jogo do Atlético de Madrid que é tão vertical, que tem pouquíssima construção vindo de trás. O Atlético de Madrid começa a trocar passes com mais frequência e aproximar seus jogadores, quando se aproxima, né? E não faz ultrapassagens, a partir do meio-campo, com o Depou, com o Riquelme, que no caso jogou hoje. O Samulino é praticamente um ponta, não faz mais toda aquela recomposição defensiva, é geralmente o meio-campo que está ali pelo lado esquerdo. Já foi o Pablo Torres, hoje foi o Riquelme, que fez isso muito bem até. Então, assim, eu não consigo entender. Os reservas desses zagueiros são o Giménez e o Lenglet, que fazem mais sentido em questão defensiva. São zagueiros mais brutos, mais fortes fisicamente, melhores pelo alto, mas também os famosos zagueiros nota 6,5, né? 7. O Giménez já teve um auge, mas assim, o Atlético de Madrid precisaria nessa janela procurar mais um zagueiro do nível do Lenormand para manter um sistema defensivo aceitável. O Molina, assim, caiu muito o Molina, o Depou continua sendo muito importante, mas eu acho que o Atlético de Madrid está com dois problemas. Peças no setor defensivo e encaixe no setor ofensivo. E eu não consigo entender qual é a ideia do Simeone. Um segundo tempo muito acidentado. Se tivesse enfrentando um time minimamente melhor, o Atlético de Madrid poderia ter saído do Metropolitano hoje com uma derrota. É preocupante, é para abrir o olho, pois esse time vai enfrentar grandes equipes na Champions League e talvez, apesar de ótimas contratações, como o Sorloth, como o Julian Álvares e como o Lenormand, as ideias do Simeone podem transformar essa temporada, que gera muita expectativa na torcida, em uma decepção. É isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se você concorda, se você discorda. Até a próxima. Fui. Tchau.